Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Felizes sois vós, porque podeis ouvir e ver. No Evangelho de hoje, Jesus está falando de si próprio. Ele que é o Messias e que vem para cumprir as promessas. O povo de Israel aguardava o libertador, aquele que veria como o prometido. Porém, para que Jesus pudesse vir ao mundo, era necessário a contribuição de Maria Santíssima. E é bonita essa história, porque antes mesmo de Deus desejar que o seu filho se encarnasse, ele já desejava que Maria fosse a sua mãe. E aí então nós temos a presença de São Joaquim e Santa Ana, um casal jovem, logo iniciada a vida matrimonial, não tiveram filhos por 20 anos, viveram uma vida estéril. E Joaquim ia ao templo, assim como Santa Ana, muito devotos, muito próximos da religião. E numa dessas idas ao templo para levar a oferta, eles foram rechaçados. Não aceitaram a oferta porque não tinham filhos, pois naquela época quem não tinha filhos era considerado alguém amaldiçoado. Joaquim, entristecido com aquilo, volta para casa e decide se retirar para o deserto. Interessante. A história de São Joaquim, avô de Jesus, é muito parecida com o início do ministério de Jesus. E São Joaquim se isola no deserto por 40 dias e 40 noites, rezando e pedindo a Deus um sinal, que nós sabemos qual seria esse sinal. Que pudesse ele conceber, ser pai. E Deus concebe a São Joaquim e a Santa Ana, a Virgem Maria, um presente que foi dado por Deus. Depois de 20 anos, misteriosamente, Santa Ana consegue gerar a vida, ou seja, Deus que vai escrevendo a história do seu jeito particular. E aos 3 anos, Joaquim e Ana levam Maria ao templo para que ela fosse consagrada a Deus. E a partir daquilo, diz os relatos, que Nossa Senhora viveu entre a sua casa e o templo, pois eram muito próximos, quase que uma consagrada a Deus, que dia e noite estava ali diante do Senhor, ao servi-lo no templo. E na hora certa, como nós sabemos, entre os 14 ou 15 anos, ela foi já prometida a José em casamento. E é através dela que nós tivemos a graça de ter a nossa salvação, da onde nasce Jesus Cristo. É bonita a história, quase que desconhecida. Muita gente conhece a história de tantos santos, mas essa história de São Joaquim e Santa Ana é um pouco ainda desconhecida de nós católicos. Mas é uma história bonita, porque nós vemos nas promessas de Deus a sua presença. E o Evangelho de hoje diz isso. Jesus, ao dizer às pessoas: felizes são vocês, porque vocês estão vendo aquele que é fruto da promessa. Vocês estão ouvindo os ensinamentos daquele que é fruto da esperança de um povo que aguardava o Messias. Ou seja, Jesus estar no meio deles
não era por acaso, não foi simplesmente o destino, mas foi querido, desejado, preparado por Deus. E Deus assim o fez, do seu jeito peculiar, é claro, do seu jeito na qual Ele vai costurando entre a humanidade os acontecimentos. E a igreja entendeu que hoje seria um dia bonito para nós fazermos homenagem aos nossos avós, ou melhor, como diz a primeira leitura, honrar aqueles que são os nossos antepassados. Isso é muito necessário nos dias de hoje, em que nós não valorizamos muitas vezes a história do outro, muitas vezes, ao viver neste mundo frenético, nós vamos perdendo as nossas raízes, vamos esquecendo as nossas origens e vamos esquecendo aqueles que fizeram muito para que a gente pudesse estar aqui. Trabalharam muito, lutaram muito para que a gente pudesse ter talvez aquilo que a gente tem, a história que nós possuímos e até o sobrenome. Nós carregamos o nome, o sobrenome dos nossos avós. Isso é muito interessante e às vezes nós nem percebemos isso. Que neste dia dedicado a São Joaquim, a Santa Ana, nós possamos reverenciar os mais velhos. Existe um mandamento na lei de Deus que diz assim: honrar pai e mãe. Quem honra pai e mãe tem o céu garantido. E o bonito é o contrário também. Na medida em que os pais e os avós amam os filhos e os netos, eles também recebem um tesouro, diz a primeira leitura. A melhor e a maior herança de uma família é poder reunir todos ao redor dos patriarcas e das matriarcas. Às vezes a gente esquece disso. Esse é o maior luxo que a gente pode ter na vida, é estar junto com os nossos avós, com os nossos pais. Quem os tem, digo eu por experiência, quem os tem, valorize, porque quando faltar, aí nós sentimos o peso. Tem até uma frase interessante que às vezes corre na rede social que diz assim: quando a casa do vô e da avó fecha, uma parte de nós morre, porque nós não temos mais referência ali. Que hoje seja um dia feliz, um dia de nós prestarmos homenagem aos nossos avós, aos nossos pais, e também àqueles que já partiram, que já estão na eternidade e que lá do céu guardam e intercedem pela nossa família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.